Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e essa aula é uma aula do nosso projeto Leia, onde nós conhecemos os diferentes gêneros textuais, suas características, sua função social, ou seja, a gente conhece diferentes tipos de texto, né, e aprende a ler e interpretar esses textos. Hoje nós vamos falar sobre narrativas de enigma. Você já ouviu falar sobre isso? Eu aposto que você adora filmes de suspense, séries de suspense e terror, como por exemplo Stranger Things, que eu acho que todo mundo já assistiu, não é? E muitas outras que tem por aí. Então as narrativas de enigma seguem mais ou menos aquela linha, né? Com um pouco mais de enigmas, de pistas a serem descobertas, e é esse tipo de texto que a gente vai conhecer hoje. Então eu coloquei aqui, ó. Você gosta de mistério e enigmas? Eu te convido a conhecer um gênero super legal, as narrativas de enigma. Vamos conhecer? Um enigma é algo que é difícil de compreender, decifrar ou explicar. Pode ser uma afirmação, um fato, um objeto ou até uma pessoa que apresenta um significado obscuro, ambíguo ou misterioso, exigindo esforço para ser interpretado. Mas e uma narrativa de enigma? Então, nós estamos falando de um texto que tem um mistério, algo a ser decifrado, algo a ser descoberto, não é? A gente está falando de enigma, pode ser qualquer uma daquelas coisas que a professora leu agora e mostrou para vocês. Mas quando a gente está falando de narrativa de enigma, nós estamos falando de textos que trazem aí pistas a serem investigadas, um mistério a ser descoberto, né? Por exemplo, um crime a ser desvendado. Tudo isso é narrativa de enigma. Então vamos ver aí, ó. O que é uma narrativa de enigma? A narrativa de enigma é um tipo de história que prende a atenção do leitor porque apresenta mistérios ou problemas a serem resolvidos. O leitor precisa descobrir pistas e tentar solucionar o enigma. Geralmente envolve personagens, um problema ou um segredo, pistas e solução. É muito usado em histórias de suspense, aventuras e de detetives. É como se a história fosse um quebra-cabeça e o leitor fosse o detetive que precisa juntar as pistas para descobrir o final. E aí, acho que vocês já estão gostando desse gênero, não é? Eu amo as histórias que têm narrativas de enigmas. Eu amo essas histórias que têm mistérios a serem descobertos, um crime a ser desvendado, né? E existem escritores que são mundialmente conhecidos, né, com histórias como, por exemplo, as histórias do Sherlock Holmes, que que envolvem muitos enigmas e muitas pistas a serem descobertas. Você já leu alguma dessas histórias? Então vamos lá. Quais são as características dessas narrativas de enigma? O que tem que aparecer para esse texto ser considerado uma narrativa de enigma? Um mistério central, algo que precisa ser descoberto, pistas e sinais, informações que aparecem espalhadas pelo texto e que ajudam a resolver esse enigma. Suspense, mantém o leitor curioso e envolvido. Personagens investigativos ou curiosos, geralmente alguém tenta descobrir a solução. Um final revelador, a história termina com a resolução do mistério, que às vezes pode ser bem surpreendente. Agora, nós vamos fazer a leitura de um pequeno texto que é uma narrativa de enigma. É claro que esse exemplo é um texto pequeno por causa do tempo aqui da nossa aula, mas eu quero que você veja as características que nós observamos. Então, o título dessa história é O Mistério do Relógio Antigo. Na pequena cidade de Vila das Águas, havia uma antiga casa abandonada com um relógio enorme pendurado na parede da sala. Diziam que o relógio era mágico e que todas as noites ele marcava uma hora diferente, mesmo sem estar funcionando. Certo dia, os irmãos Lucas e Clara decidiram investigar. Entraram na casa à meia-noite e ouviram um sussurro. Quem resolver meu segredo encontrará o tesouro escondido. No chão havia 4 pistas. Um bilhete dizendo: soma as horas que nunca passam. Um mapa com números desenhados nos cantos 3,
715. Uma chave pendurada na estante com uma fita vermelha. Um diário antigo com páginas rasgadas. Enquanto tentavam decifrar, perceberam que os números do mapa formavam uma sequência para abrir o relógio. Com cuidado, Lucas girou os ponteiros na ordem correta e um compartimento secreto se abriu. Dentro havia um baú com cartas antigas, moedas e um pergaminho que dizia: "O verdadeiro tesouro é o conhecimento e a coragem de quem ousa desvendar mistérios." Os irmãos ficaram maravilhados. Resolveram guardar o segredo, mas nunca esqueceram da aventura que mudou suas vidas. Bom, é claro que essa narrativa aqui, envolve enigmas, pistas, os personagens, um mistério a ser desvendado, que foi desvendado no final, mas ele é um texto pequeno, Apenas um trecho de um texto maior, claro. Agora, existem narrativas de enigmas que são um livro inteiro contando uma história, como as histórias do Sherlock Holmes, por exemplo, ou então outras histórias que nós temos por aí, Se você observar essas narrativas de enigma, elas vão trazer essas mesmas características que nós vimos ali. Tem sempre os personagens, o mistério a ser desvendado e também pistas que vão aparecendo durante o texto. Por isso, esses textos prendem tanto a atenção do leitor. E aí, você já leu alguma narrativa de enigma? Ficou curioso para ler? E outra coisa que eu gostaria de dizer, você já pensou em escrever uma narrativa de enigma? Criar pistas dentro do seu texto e um final surpreendente para que as pessoas descubram qual era o mistério? É muito legal escrever textos com narrativas de enigma. Vou deixar como sugestão para vocês tentarem produzir uma narrativa de enigma, criando uma história bem bacana, com um mistério a ser descoberto e com pistas ao longo do texto. Eu já escrevi uma narrativa de enigma, que se chama João e Mariana e o Mistério dos Três Morros. Uma hora eu trago esse texto aqui para vocês. Então a gente vai ficando por aqui, vai ter mais coisas sobre narrativas de enigma, mas nessa aula nós conhecemos as características do gênero narrativas de enigma e fizemos a leitura de um texto para compreender essas características. Então vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.